Olá, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao novo canal de comunicação da editora Telesapiens, ATS. Eu sou Mônica Alcântara, jornalista, e esse é o primeiro programa da nossa série De Repente EAD, Como Continuar Ensinando. Nessa série, nós vamos abordar várias vertentes dessa modalidade de ensino que para muitos já é uma realidade, mas para tantos outros caiu como uma verdadeira surpresa e até um problema diante dessa nova condição que nos foi imposta pela pandemia da Covid-19. Neste programa, nós vamos abordar um outro ator, digamos assim, desse cenário. Não o aluno, e sim o professor. Como é que ele está lidando com essa mudança repentina de paradigma para o exercício da profissão deles? Para conversar sobre isso, nós convidamos a psicóloga Winnie Barros. Winnie já está por aí? Já chegou? Já posso Já vê-la? Já estou. posso... Oi, Winnie! Oi, Boa Mônica. noite! Boa noite. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá? É um prazer tê-la aqui nesse programa de estreia da nossa série De Repente EAD. Nada, eu que agradeço pelo convite. Sempre é muito importante estar divulgando conhecimento científico, esclarecendo para a comunidade, né, para os professores, para os atores que estão envolvidos nesse contexto da educação. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir e ajudar nesse momento de tantas reflexões e de tantas mudanças. Verdade, você falou a palavra-chave, reflexão. Só lembrando para o pessoal aqui que está nos assistindo, Winnie é psicóloga, ela é doutora em educação e é mestre em psicologia cognitiva. Isso. É isso, Winnie? Errei, não, né? Isso. Não, tá tudo certo. Então vamos lá, vamos começar. Olha só, Winnie. De uma maneira geral, a gente sempre que fala do EAD, a gente se refere ao aluno, né? A modalidade acaba sendo uma saída em todos os sentidos para o aluno. Mas hoje a gente queria refletir a respeito da condição do professor, né? Aquele professor que foi dormir hoje com a sala de aula dele tradicional, com a turma dele física, presencial, e de repente acorda com uma nova condição imposta, né? De ter condições de dar a aula dele, de passar o conteúdo dele no EAD. Isso deve gerar muita ansiedade, né? Com certeza, Mônica. O relato dos professores nas escolas tem sido de muita angústia, né? Angústia em ter que lidar com esses novos equipamentos, com essas novas ferramentas tecnológicas, lidar com as críticas das famílias, muitas vezes, né? Então, isso gera uma ansiedade, uma angústia muito grande para esse professor. Então, emocionalmente, esse professor também está muito abalado. Então, é um professor que precisa ter um suporte, um apoio também psicológico, né, da escola. E aí é quando o psicólogo escolar entra nesse contexto para dar esse apoio também aos professores, não só a familiares e crianças. Porque se eu tenho um professor que emocionalmente não está bem, como é que ele vai conseguir conduzir, né, nesse processo de aprendizagem? E é um processo novo que eles estão aprendendo, porque a transpor o ensino presencial para o ensino à distância é totalmente diferente, né? Uhum. E a gente ainda tem um método ainda, um modelo escolar muito de transmissão, né? Por mais que envolva o aluno em atividades, né, de construção de algum conhecimento, ainda é o professor que é o porta-voz disso. Né? E para eles tem sido um baque muito grande de se reinventar. Como eu vou me reinventar se há tantos anos eu sigo esse modelo? Né? Então, e a sobrecarga de trabalho também tem sido muito grande. Então, esses professores estão trabalhando muito mais do que na sua rotina normal. Eu Então, fico tudo imaginando isso. quanto tempo eles levam hoje em dia, né? O tempo que eles levavam antes para preparar uma aula e o tempo que leva hoje. Exatamente. Tudo isso Na daí semana prejudica. passada, Winnie, foi divulgada uma pesquisa pelo Instituto Península, que mostrava 83% dos professores, eles não estão se sentindo confortáveis com com esse novo paradigma, né? Porque de fato foi imposto. Estava até conversando até com uns amigos a esse respeito,
e a gente chegou à conclusão que talvez alguns professores, até por identificarem que o EAD é uma modalidade que vem se intensificando, que vem crescendo, né, ano a ano, eles podiam até estar se preparando, pensando em, olha, vou começar por aqui, vou começar a entender como é que funciona esse processo, mas que, de repente, caiu no colo dele, olha, a partir de hoje, você é um professor de ensino à distância. Olha que coisa complicada, né? Exatamente, e esses professores já não tinham preparo, porque por mais que tenha se intensificado esse EAD, mas a formação contínua não acompanhou. E nem na formação inicial, porque na formação inicial se estuda, né, essa questão da tecnologia, mas acaba ficando muito distante dessa realidade, dessa prática. Porque, na verdade, a tecnologia que é estudada na formação acaba sendo de um material complementar, o ensino híbrido, né, para aliar tanto a aula presencial quanto a aula à distância. Mas agora, realmente, a rotina mudou e que o ensino presencial tem que ser totalmente à distância. E como fazer isso? Isso é um grande desafio. Pois é. A gente tinha programado aqui uma pergunta, né? Já que esse é o mote da nossa conversa, a gente programou umas gravações, na verdade, uma pergunta até. Mas quem vai fazer essa pergunta mesmo aqui para a gente, quem vai lançar, é o CEO da Telesapiens, David Stephen. David, você já me ouve? Sim, olá, boa noite a todos. É um prazer tê-los Olá! aqui, professora Winnie, Mônica. Então, professora Winnie, eu estava pensando aqui, qual que é hoje a maior angústia que o professor sente? Seria, por exemplo, não ter a sensação de estar cumprindo com a sua carga horária, uma vez que o aluno está em casa, não ter como controlar isso? Ou, de certa forma, é a incerteza do que o aluno está fazendo do outro lado? Explica para a gente mais ou menos, você que atua nesse setor, qual é o sentimento que o professor está tendo. Bom, David, boa noite. O que eu tenho observado, na verdade, é uma angústia no sentido da crítica, né, dos pais serem muito grandes e desses pais acabam se envolvendo muito e querendo, vamos dizer, tirar a autonomia desse professor. Né? Então, isso angustia muito. Angustia também muito por conta dessa sobrecarga e também de como ele vai interagir com esse aluno, porque o vínculo professor e aluno, ele existe, ele permanece mesmo à distância. Mas aí agora é a configuração dessas técnicas de ensino, que as técnicas de ensino à distância são diferentes do presencial, né? E esses professores, eles estão muito angustiados nesse sentido, mas principalmente a questão das críticas. E aí eu peço a solidariedade, o apoio da família, de apoiar esses professores que estão em um processo, estão aprendendo, né? Eles estão realmente se adaptando. A gente sabe que um ensino à distância não é tão fácil como a gente pensa, não é só abrir um computador e ensinar, né? Tem que ter toda uma programação, uma questão de design visual também para aquele público, para aquele aluno, tem que ter todo um preparo, não é tão simples como a gente imagina. Então, o que muitas pessoas acabavam criticando, o EAD é coisa fácil, né? Acabou agora as pessoas se dando conta que não é tão fácil, não é tão simples. Precisa de todo um equipamento, de toda uma estrutura, e os professores estão utilizando ferramentas que não são, vamos dizer assim, adaptados e personalizados para aquela escola, para aquela demanda. Né? Os professores tiveram que se adaptar com o que se tinha disponível de forma gratuita. Então, tudo isso aí acabou mexendo o emocional desses professores e ter que lidar conta de tudo isso, fora a questão da pandemia, né? É verdade. Isso, e esse é um problema para todo mundo, né, na verdade. Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto, sim. Eu queria agora que a gente ouvisse o depoimento de um professor que a gente recebeu aqui, que é o professor Cássio Almeida. Vamos ouvir? Bem, o que me deixa mais desconfortável, se não levar em consideração, é claro, esse distanciamento da convivência, que não foi algo opcional, foi
forçado, é o fato dessa insegurança em relação ao processo pedagógico, né? A eficiência metodológica. Por mais que a gente tenha a devolutiva das atividades, eu não consigo ali estar junto ao jovem ou à criança e saber se esse processo ali é verdadeiro e os conteúdos que estão sendo vivenciados estão realmente sendo absorvidos, né? Porque ambas as partes, na grande maioria das vezes, é nova dentro desse processo e está tudo sendo construído e muito conteúdo está sendo passado e a gente não sabe muito bem como isso vai ser absorvido, porque mesmo dentro desse processo, a quantidade de jovens e crianças que estão ativos por diversos fatores socioeconômicos não é a mesma que se estivesse dentro de sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, o que me deixa, por assim dizer, confortável é a capacidade da gente se reinventar metodologicamente e buscar novos recursos a partir dessa insegurança. Aí, Winnie, é bem aquilo que a gente estava conversando, né? E que eu acho interessante que, assim, que essa dificuldade que se apresenta para todo mundo, inclusive para quem não é professor, né? Porque todo mundo teve que se reinventar. Eu fico sempre pensando assim, gente, hoje em dia, quando eu chego do supermercado, eu tenho que dar banho no saco de arroz, né? É uma coisa muito confusa para todo mundo mesmo. Mas o que para uns acaba se apresentando como um incentivo, um empurrão, para outros paralisa, né? Como é que tem sido isso nos teus atendimentos? Paralisa porque o medo toma conta, a insegurança, a baixa autoestima, né? E aí é um professor que ele fica agora sem referências, né? Para onde eu vou? Por onde eu começo? Né? O que fazer? Como é que vai ser esse retorno? Né? Eu estou dando conta realmente como professor, é como se o referencial desse papel de professor tivesse se modificado e ainda eles estão num processo de tentar entender e ressignificar o que é ser professor nesse modelo, que é diferente, é novo, eu não tenho contato, eu não vejo meu aluno, eu não abraço, eu não falo com ele, né? Então eu tenho observado muito essas angústias nesse sentido, sabe? De tentar entender essa nova identidade de um professor diante desse contexto de pandemia, que ele precisa se reinventar, mas por onde? Que referência? Se eu nunca fiz isso, o medo de tentar pelo novo. Claro que todo mundo tem medo, o medo é uma emoção básica que todos nós temos, mas a partir do momento em que esse medo, ele realmente impede de a gente realizar nossas atividades, né, que a gente conseguia desenvolver ou estava se adaptando, isso se torna preocupante. E aí a busca, né, pelo atendimento psicológico tem sido muito grande. É isso aí, é verdade. E uma coisa também interessante para colocar é o seguinte, né? Existe uma falsa interpretação com relação ao conceito da carga horária em EAD. Hoje, o professor está sentindo na prática aquilo que os estudiosos da EAD pregam, né, nas suas dissertações, é que a carga horária da EAD é uma carga horária relativa, né? Na sala de aula, a carga horária é linear, ou seja, a quantidade de tempo, de minutos que o aluno está lá sentadinho, olhando para o professor falar, é a carga horária relógio, só que na EAD não é assim que funciona, né? Não é, você está em frente a um vídeo durante 45 minutos, não é a mesma coisa de você estar em frente ao professor numa sala de aula, o tempo corre diferente, né? Então imagina só, hoje já se fala em 5 minutos no máximo de curva de atenção, não é isso? Ou seja, não é só o aluno, qualquer um de nós, quando vê um vídeo com mais de 5 minutos, no 5º minuto você já fica impaciente, já olha para um lado, já olha para o outro. E esse aluno em casa sozinho, né, com tantos concorrentes, com a geladeira do lado, né, o celular do outro, a televisão logo ali. Então imagina que loucura, né? Os pais não estão passando, não é verdade, professora? Exatamente. E essa concepção de tempo, realmente, as escolas, elas precisam realmente pensar e conversar com esses professores, né? Então, a formação é muito importante, não é só jogar para o professor, a plataforma que você vai usar é essa. Não, e o processo de aprender à distância é diferente, né? Por exemplo, eu também sou professora universitária e eu dou aula em plena sexta-feira
que no presencial daria 3 horas de aula. Não tem como eu sustentar 3 horas de aula à distância. Isso é um massacre emocional e cognitivo. O nosso nível atencional, né, ele não consegue se manter por muito tempo. E aí, quando a gente fala dos pequenos na educação infantil e os anos iniciais, aí é que o nível atencional realmente fica muito mais expressivo, porque o nível atencional dele ainda está em desenvolvimento, e a organização, o planejamento desse professor, da escola, tem que levar em conta isso, esse tempo. Então, envolver esse aluno em atividades também, para que ele tenha engajamento, né? O foco agora, né, o do professor, é abrir mão de um certo controle, vamos dizer assim, né, de sala de aula, e que ele já não tem mais esse controle à distância com esse aluno, né? E principalmente nesse processo de aprender. Então, é trazer esse aluno realmente engajado e participativo na construção desse conhecimento. Então, é muito importante estar sempre ouvindo, conversando com esses alunos e negociando, fazendo acordos. Isso é muito importante. E eu acho, Ine, que isso também vira mais um desafio, né, para o professor, porque ele tem que encontrar essa forma de alcançar o aluno, de adaptar o conteúdo dele para ser atrativo, né, e conseguir esse feedback positivo. Exatamente, porque hoje em dia, eu acredito que essa questão da pandemia nos faz refletir sobre essa questão, principalmente do ensino à distância, que a tecnologia ela não vem para substituir o professor, ele vem para ser um aliado. O professor ele é muito importante e vai continuar sendo muito importante, porque é ele que vai conduzir, é ele que vai mediar, né? Só que as coisas precisam ser adaptadas para aquela realidade. E essa questão do atrativo é um desafio muito grande para o professor. Imagina um professor que é mais introspectivo, que é mais reflexivo, né? Como é que fica? Como é que ele vai se adaptar nesse contexto à distância? É possível dentro da realidade dele, mas eu enfatizo aqui a importância da formação, né? A formação, e a escola precisa escutar esses professores, é preciso ter uma rede de apoio entre esses professores. Imagina professores que têm 20 anos de sala de aula e que já têm dificuldade de manusear a questão tecnológica. Então, quem sabe esses professores mais novos, né, recém-formados, que têm mais contato com a tecnologia, não possam ajudar esses outros professores. Então, ter essa rede de apoio, de troca, de ajuda, de materiais, de técnicas, isso é muito importante. Sim, não tenha dúvida. E eu vou além. Eu acho que até os professores mais novos, que têm essa intimidade com o tecnológico, eles ganham nesse ponto. Mas a adaptação do conteúdo do presencial para o online, eu acho que para eles também é uma dificuldade. Com certeza. Simples, né? Com certeza. Ó, vamos dar uma olhada nos comentários. Acho que tem um monte de gente comentando coisas muito importantes aqui. Professora Tereza Moraes. Lê para mim aqui. Olha aí, a professora Tereza Moraes falando num salto de paraquedas. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Exato. Foi o exemplo que você falou, né? Dorme um dia, no outro dia acorda totalmente, né? E aí... Imerso numa realidade nova, né? Com necessidades diferentes. E eu volto para aquela agonia que eu acho que todo mundo está vivendo com a pandemia, né? Porque esse mesmo professor, pode ser que ele tenha um filho em casa também, tendo que ter aulas online, né? Ele também vai ter que ir lá dar atenção para ele, né? E, enfim, trabalhar em casa é complicado. O tal do home office não é tão simples quanto parece. Não, é muito difícil gerenciar o tempo de trabalho, o tempo do filho, que também tem que estar estudando EAD, das atividades domésticas. É muito difícil gerenciar tudo isso, não é fácil. E aí a gente tem que encontrar o gerenciamento e a rotina que funciona para a gente, né? E isso leva tempo, né?
E leva um pouco, e leva tempo, porque é um processo de aprendizagem e de adaptação, né? É um novo comportamento aí que você está desenvolvendo. Então, leva um pouco de tempo, e a gente também não pode se cobrar tanto nesse sentido. A gente também tem que relaxar no sentido assim, estou tentando fazer o meu máximo, eu entendo, mas eu também entendo que é um processo que leva um pouco de tempo. Então, a gente também tem que parar de se culpar. Eu imagino que você venha enfrentando muito isso nos atendimentos, né? Essa culpa aí. Muito grande, porque a gente tem já uma sociedade que diz que você tem que ser produtivo sempre. E isso potencializou muito esse discurso, né, de que tem que estar sendo produtivo 100% o tempo todo dentro de casa, e as coisas não são assim. Você tem que ter um tempo de lazer, você tem que ter um tempo com seus filhos, um tempo para você também é muito importante, esse momento de autocuidado. Então, a gente tem que prevenir mesmo, né, e ir trabalhando essa saúde emocional, porque senão isso pode levar a consequências muito sérias, né, a nível de ansiedade, a nível de depressão. Então, já é importante a gente já ir realmente trabalhando, encontrando aquilo que funciona para a gente, sem muitas cobranças. Claro que atingir objetivos, atingir metas é importante, mas a gente também tem que flexibilizar. Estamos num momento de redescoberta e que a flexibilização é importantíssima para que a gente abra um leque para novas possibilidades do que pode funcionar e do que não pode funcionar. Por exemplo, eu tenho um home office aqui em casa, num quartinho, mas para mim não funciona, porque ele fica próximo da cozinha. E aí me remete automaticamente, ok, tenho que fazer alguma atividade doméstica. Então, o que eu fiz? Eu montei meu home office, né, numa sala mais neutra, para que eu me sentisse mais confortável. Então, é importante a gente ir avaliando nesse nosso ambiente físico, para a gente ir restaurando, buscando mudanças que fazem uma diferença muito grande na nossa rotina. Pois é, que eu fico sempre pensando que a solução é o equilíbrio, né? A gente tem que ter disciplina, tem que ter as atividades e tal, tem que cumprir as metas, mas eu pelo menos tenho visto com muita frequência nas redes sociais aquele pessoal que é 100% produtivo, né? Eu tenho que aproveitar esse tempo porque eu vou sair dessa quarentena falando uma língua. Exato. E aí eu acho que isso é uma cobrança também, né? E isso já é talvez uma preocupação, isso já está se expressando talvez algo que internamente já não está tão bem, né? Talvez aí já está mostrando um sinal em que, opa, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou precisando talvez de um apoio, às vezes só de um atendimento pontual, um plantão psicológico, só para dar um suporte ali, sabe? Para você desabafar e melhorar. Não necessariamente precisa fazer a psicoterapia, mas isso talvez já seja um sinal de alerta. Eu fico muito preocupada com isso também, e preocupada com esse discurso, com pessoas que começam a se comparar com isso, né? E, por exemplo, um professor que vê de uma situação diante dessa, meu Deus, eu não estou produzindo nada, não estou conseguindo, e agora? E eu vejo fulano, né, 100% produtivo, e entender que somos diferentes e que cada um está reagindo de uma forma nessa pandemia. E aí eu acho que entra em cena exatamente aquilo que você falou ainda agora. Essa rede de apoio, ela ganha uma força danada, né? Muito grande. Inclusive, dos direcionamentos que a OMS, a Associação também Americana de Psicologia, está sugerindo para as pessoas, né, desse cuidado de ter uma rede de apoio para você conversar com amigos, fazer videoconferência, falar de outras coisas, sem ser sobre a pandemia, sem ser só sobre o trabalho, ou de técnicas de ensino, enfim, também virar um pouco essa página e se permitir também a se divertir, né? Mesmo sendo à distância de alguma forma. Então, encontrar aquilo que vai proporcionar um bem-estar emocional para você, um bem-estar físico também é muito importante, elas andam juntas. Então, é uma das recomendações da OMS, né, e da APA, para realmente procurar essa rede de apoio social, para que você se sinta bem, para que você não se sinta só, isolado. E isso vale não só para os professores, né?
Não, Vale para não. todo mundo mesmo, né? Com certeza, para todo mundo. É uma recomendação para todo mundo. E enfatiza em relação aos professores. Isso, o David quer entrar agora? Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, estamos sim te ouvindo. Então, vocês estavam falando, pessoal, e eu estava dando umas piadinhas aqui no nosso feed, aqui no YouTube, tá? Eu não estou olhando o Face, a gente tem também algumas pessoas no Face, e a professora Tereza Moraes está perguntando aqui se todos os professores têm perfil para trabalhar com EAD ou se é privilégio de alguns professores. O que é que a senhora acha? Eu acredito que todos têm capacidade. Claro que uns vão se adaptar de forma mais rápida, né? Vão se identificar, vão gostar desse desafio. Para outros, né? Talvez eles vão se adaptando aos poucos. Eu não vejo assim como um perfil, esse pode, esse não pode, né? Eu acho que todos têm capacidade, sim, né? Cada um do seu jeito, da sua forma, é encontrar aquilo que funciona para você, né? Se respeitando como professor, né? Vendo as suas potencialidades, isso é muito importante nesse momento agora, a gente se incentivar, né? Se procurar realmente ter um pensamento, construir um pensamento positivo em relação a todas as potencialidades, né, aquilo que a gente consegue fazer, mesmo diante das dificuldades, mas que é possível procurar um outro caminho, né? Então, eu analiso dessa forma, David. Aham. Eu estou vendo aqui outra pergunta, David, que eu achei interessante, eu acho que cabe agora nesse momento. Que palavras de incentivo, Winnie, você daria aos professores que se sentem inseguros? Eu acho que nesse momento agora a gente parar um pouquinho para refletir. Essa pandemia fez a gente entrar em contato com o silêncio muitas vezes, né? E é importante a gente refletir e, sabe, buscar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, do quanto que a gente batalhou, do quanto que você cresceu como professor, do quanto você está se dedicando. Então, tentar focar em aspectos positivos, né? Não focar nos aspectos negativos, do tipo, eu estou errando, não estou conseguindo. O erro, como vocês sabem, professores, faz parte do processo do aprender, né? E todos estamos aprendendo, né? Então, é um processo que leva um pouco de tempo, mas a dica que eu dou é essa, né? Olhar para a trajetória de vocês de uma forma positiva e que esse momento agora é um momento a mais na trajetória, na vida de vocês, que está sendo desafiador, sim, a gente entende, mas que é importante a gente olhar, né, de uma forma positiva. Aquela ideia que as pessoas dizem, né, no cotidiano, no senso comum, a gente tem que olhar as dificuldades, né, com o olhar de tirar um proveito no aspecto positivo de aprendizado, isso cientificamente também já é comprovado. Então, olhar, né, para essas dificuldades de um ponto de vista de superação, né, e que talvez eu vou conseguir, eu vou superar do meu jeito, isso também é muito benéfico. Olha, deixa eu ler logo esse outro comentário aqui que eu achei interessante. O Colégio Etos relata que os alunos estão aprendendo mais conteúdos que o normal, além do ensino formal. Uma experiência bem interessante. Olha aí, que bom, né? Então, tem alguns estudos realmente que comparam, né? Tem estudos que verificam que não há diferença. Quem estuda à distância aprende da mesma forma. A grande questão é que essa escola está conseguindo um sucesso, que bom. Então, ver como foi que essa escola se preparou para desenvolver isso, né? Porque, como a gente falou, o professor é a ferramenta, não é AD, sim, mas não é só ele. É preciso de uma equipe muito maior, de uma rede muito maior, de orientação, de formação, de programas, né? Então, tudo isso tem que ser muito alinhado para chegar que é possível. De fato, é uma cadeia, né? E a realidade dos alunos são diferentes uma da outra, né? Então você tem alunos que são mais conectados, né? E infelizmente no Brasil também nós temos os contrastes, né? Ou seja, o ensino público tem uma realidade, o ensino privado tem outra, né? Infelizmente.
E é exatamente esse o teor de um dos vídeos aqui que a gente conseguiu coletar. Vamos ver esse outro aí? Aham. Bom, respondendo a pergunta, eu acho que, na verdade, o que mais iria deixar, nesse momento, a minha pessoa confortável com relação às lives era o maior domínio das ferramentas, né? Eu acho que assim, do início do trabalho até esse momento melhorou muito, né? Tanto o domínio como o acesso também, as escolas também dando formações, tudo, eu acho que melhorou muito, mas ainda precisa muito, porque esse mundo é muito amplo e assim, a gente precisa conseguir explorar mais ele. E deixando uma coisinha aí, um comentário, né, uma parte importante, seria a nossa internet no Brasil, né? Eu acho que ela precisa... eu acho que é um dos piores serviços que nós temos no país hoje. Que o consumidor possa ter é da internet, né? Se ela fosse melhor, acho que ajudaria muito o trabalho dos profissionais. Tá certo? Era isso. Olha aí que oportuno, né? O comentário do professor Cleiton, ele é professor de matemática. Que é oportuno mesmo, né? Realmente. Está sendo uma prova de fogo, né, para os provedores de internet do Brasil, né? Imagina todo mundo nesse horário faz lives, não é só a gente, né? Muita gente concorrendo, tá? Agora veja que interessante. Segundo pesquisa da Anatel, 98% da população brasileira tem pelo menos um celular, tá? Então fica, né? Puxa vida, será que nós superamos, né, a exclusão digital, a exclusão da comunicação? Só que tem um detalhe, né? A esmagadora maioria desses 98% tem chip pré-pago, né? E raramente conseguem crédito, né? Ou seja, é uma meia exclusão, né? Ou seja, muita gente tem um celular, tem um aparelho, mas não tem a conectividade, que é o mais importante. Então essas pessoas dependem de estar numa padaria, num lugar que tenha um Wi-Fi para dar uma filadinha, né? Mas o interessante, sabe o que é? É o seguinte, é que os alunos se queixam de que não tem internet. Beleza. Só que todo mundo tem Facebook. Né? É um pouco controverso isso, né? Pois é, né? E aí, quando a gente fala disso, David, eu acabo sendo remetida a uma outra reflexão que tem a ver também ainda com o comentário do professor Cleiton, que é assim, ainda adaptar o seu conteúdo ao EAD, tá? Eu posso até... eu achei uma saída aqui, eu queria que fosse assim, mas como ele não tem uma internet legal, como ele não tem um conhecimento mesmo para fazer aquilo, fazer parte da aula dele, ele até desiste. E aí vira outro problema. Como é que eu vou complementar a minha aula? Como é que eu vou fazer a minha aula ser legal, ser atrativa? Não é mesmo? Verdade. Verdade. Desiste Inclusive, de colocar aquele conteúdo que ele pensou, porque ele não sabe como fazer. Claro, claro. E daí vem o grande paradigma que nós estamos vivendo hoje, né? O professor, ele sai da zona de conforto, né? Ele está na sala de aula e ele é o senhor do conteúdo, ele é o senhor do conhecimento, né? Ele agora não tem mais a sala de aula. Então o que é que ele tem? O aluno está cara a cara com o quê? Com a internet. Aquela mesma internet que é proibida na sala de aula está agora cara a cara com o aluno, e da qual o professor depende, né? Inclusive para dar a sua aula, não é verdade? Então o que é que está acontecendo? O aluno, ele começa a fazer comparações. Nossa, que vídeo legal de equação de segundo grau. O cara ensina aqui com o Blackboard, com a lousa digital, tridimensional, que coisa legal. Eu não tenho isso na minha sala de aula. Então, na minha opinião, é uma opinião muito particular minha, o que é que está acontecendo? Né? O professor, ele está encarando a realidade face a face, ou seja, puxa vida, será que no futuro a educação vai ser transmitir conhecimento? Porque o conhecimento, ele é commodity, ele está no mundo, ele está no YouTube, ele está no Wikipedia, ele está em vários, está no REA lá do MEC, né? Está em vários repositórios, então até que ponto vale a pena a gente estar insistindo e estar 45 minutos com o aluno em sala de aula, literalmente, desculpe a expressão, vomitando conhecimento, né? Sendo que esse conhecimento não necessariamente está ali, está no mundo. Não seria melhor aproveitar esses 45 minutos de aula para estar debatendo o conhecimento já aprendido
Não seria interessante aproveitar esses 45 minutos de aula para socializar com os colegas, né? Para pôr em prática aquilo que o aluno já traz de conhecimento prévio, que ele já está tendo esse contato nunca, né, de forma bastante intensa agora nessa pandemia. Então esse é o questionamento. E tem, olha, gente, tem muita pergunta interessante. Nossa, eu queria muito que a gente tivesse ter tempo para responder a todas. Tempo para todas. Nossa, É verdade. muita coisa interessante aqui. Dá uma catada, Só uma coisa, Mônica. Algumas perguntas. Oi. Só uma coisa importantíssima aqui, que eu li, não confundir ensino remoto, a professora Cristiane Silveira César. Acho importante diferenciar ensino remoto de EAD. Exatamente. O que hoje tem ocorrido em grande escala é o ensino remoto, não é educação à distância, né? E eu concordo plenamente com isso, porque educação à distância, na verdade, é um mix entre momentos síncronos e momentos assíncronos. O que é que está acontecendo hoje? Está se trocando a sala de aula por um momento síncrono em casa. Não rola desse jeito. Exatamente. Olha, então eu vou aproveitar essa deixa e para a gente voltar para casa, para o momento casa. Viralizou esses dias na internet um áudio muito, muito fofinho de um menininho pequenininho. Gente, toda vez que eu ouço esse áudio eu fico emocionada. Mas eu acho que vale a pena a gente ouvir aqui para a gente retomar o foco da nossa live. Podemos ouvir? Aham, por favor. Tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você professora, sem você professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de pro. A minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Desculpe de incomodar agora. Nossa, que eu queria falar para a senhora. Nossa. Ai, olha, eu vejo tanta coisa aí, não, Ine, não, David. Olha, eu vejo gratidão, reconhecimento. Nossa, eu fico emocionada. Nossa, Como né? você avalia esse áudio aí, Ine? Isso só mostra o vínculo que esses professores têm com os alunos, né? Que eu sei que tem algumas crianças que tiveram até dificuldade, né? Algumas estão com alguma dificuldade em relação a se adaptar a esse contexto, mas outras, em compensação, ficam tão felizes em ver esses professores, em ver os coleguinhas. Então, isso só mostra a importância desse vínculo, né? E mostra também, como eu falei, que o ensino à distância, ele não vai tirar o papel do professor. O professor, ele é fundamental, e que as escolas também não vão deixar de existir, porque a escola não é um espaço só para transmitir conhecimento, né? Também é um espaço de socialização, é um espaço de vínculo, é um espaço de relações ali, de afetos que são o tempo todo sendo construídos e reconstruídos, né? Então, o ambiente escolar, ele não é só um local de aprender, né? Então, eu acho que esse vídeo ele é muito importante, muito significativo, que mostra exatamente isso, Mônica, o reconhecimento, a gratidão e principalmente esse vínculo professor e aluno nesse processo de ensino, o quanto é importante. Que a gente fala já há muito tempo já na ciência, né? E aí hoje a educação emocional vem ganhando muita força, mas na verdade isso já se aplica, já acontece, né, no cotidiano, só que agora a gente nomeia isso, e aí facilita, claro, a intervenção e aprimora ainda mais essa relação. Pois é, e ao mesmo tempo, né, que tem esse viés do reconhecimento, eu acho que acaba chegando o professor mais uma vez no início do ciclo, a cobrança, a responsabilidade, a qualidade do que eu estou entregando para o meu aluno, né? Volta para o começo dessa história mesmo. Isso. Exatamente. Será que eu estou dando conta? Será que meu aluno realmente está aprendendo? Desse jeito que eu estou fazendo é certo? Desse jeito que eu estou fazendo é errado? Né? As cobranças, as comparações. E aí tem professores que lidam
com 3, 2 escolas ou até mais, quando a gente vai para professores do ensino médio, né? Tem professores aí que dá aula em 5 escolas. Cada escola é uma ferramenta diferente, é um manejo, é uma orientação diferente. Então, tudo isso, a sobrecarga cognitiva mesmo, de gerenciar tudo isso, fora o emocional, fora as outras situações, vira uma bola de neve, que foi o que você falou, Mônica, lá no início. Você me ouve? Sim. Então, não sei se você ouviu o comentário daqui da Manuela Martins, deixa eu ler de novo aqui. É preciso pensar que nossos professores não estavam preparados para vivenciar uma mudança tão repentina. Foi assim que a gente começou esse papo, né? Caiu como uma surpresa no colo das pessoas. De fato, não é simples. E tem uma outra pergunta aqui, que é sobre avaliação. Nelson Silva nos pergunta como fica a avaliação do aprendizado nesse período. Aí é uma coisa muito particular de cada escola, né? Cada escola vai ter um direcionamento, né? Eu, assim, meu posicionamento em relação é fazer uma avaliação realmente contínua, né? Uma avaliação mais participativa, tirar um pouco, talvez, desse foco, dessa avaliação prova realmente formal, principalmente com os pequenininhos e com os anos iniciais, que não tem sido fácil para os professores e nem para os alunos, né? E é um ponto que eu não concordo, né? Nesse tipo de ensino à distância para os anos iniciais, mas que o processo de avaliação cada escola vai ter, mas que eu acredito que seria muito mais produtivo se for uma construção, for um trabalho, uma atividade, um debate. Não, existem outras maneiras de se avaliar sem ser essa avaliação formal que nós temos. Até porque a condição da aula é outra, né? A condição de aprendizado é outra, então a avaliação deve seguir a mesma linha, né? Mas infelizmente nem todas as escolas pensam assim, né? E aí talvez a gente sabe que toda escola tem uma cultura, né, de gestão, de um pensar sobre educar, e que talvez é preciso flexibilizar e pensar agora que o mundo mudou, não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia, né? O contexto de ensino também vai mudar, eu acredito que a tecnologia ela vai ganhar mais força. Isso é um ponto positivo, porque é uma aliada, uma ferramenta a mais, e que vai mudar, consequentemente, também esse processo de aprender de uma geração que está conectada, que uma geração a qualquer momento vai lá, coloca o tema no Google e encontra o assunto. Então, o que a escola vai vir para agregar, se já tem tudo na internet? Então, é preciso repensar. Porque por mais que a gente traga novas metodologias de ensino, a gente ainda continua praticando o mesmo ensino de transmissão. E eu acredito que a educação à distância, né, essa experiência que estamos tendo, ela vem para refletir exatamente isso, né? Como é que a escola agora vai se reinventar diante de tudo isso? A palavra da moda, né? O novo normal. Como é que vai ser o novo normal? O novo normal. Exatamente. Olha, a gente tem mais um vídeo aqui, que veio de uma professora, que eu achei ele sensacional e acho que vai ter pano para manga aí, para a gente refletir nesses últimos minutinhos aqui do nosso encontro. Vamos ouvir? Vamos lá. Eu acredito que o que facilitaria um pouco a nova realidade dos professores seria um olhar mais paciente para as relações. E eu falo relações, todas as relações. Professor-aluno, aluno-professor, pais e filhos, pais e professores. Talvez por não entender tão bem os processos pedagógicos e a relação ensino-aprendizagem,
Isso gera uma ansiedade nos pais e uma preocupação que é compreensível, mas que eu traria a importância de um olhar mais preocupado agora pela manutenção dos vínculos e pelo equilíbrio socioafetivo e emocional dessas crianças nesse momento. Talvez menos ansiedade com resultados e menos ansiedade com avaliações tão rígidas. Acho que é um caminho que poderia diminuir o nível de estresse em todos os níveis, né? Seja dos professores, dos alunos ou dos pais. Exatamente isso. Concordo plenamente. É isso que a professora Joana colocou. Acho que eu até falei no início um pouquinho, né? De solidariedade, de apoio dessa família, né? De ter um pouquinho de paciência, que não está sendo fácil, está todo mundo aprendendo. Eu sei que para os pais também não está sendo fácil, mas o pai ali, não é que ele vai ser o professor, porque tem muitos pais dizendo, eu estou sendo o professor, mas a ideia não é que você seja o professor. A ideia é que você dê um apoio ali emocional para aquele seu filho, dizer que vai dar tudo certo. Eu sei que em alguns momentos os pais eles acabam tirando algumas dúvidas, ajudando nesse contexto pedagógico, mas incentivar esse filho a participar, a tirar dúvida com o professor, né? Incentivar essa autonomia nesse processo de aprendizagem também é importante, já desde criança, para essa criança ir construindo esse seu processo do aprender. Claro que esse apoio da família é importante, mas é importante diferenciar também esse papel, principalmente agora nesse ambiente, né? A nossa casa, o nosso ambiente residencial virou escola, virou lazer, virou tudo. Então, aí é que é mais importante reforçar esses papéis, né? A família, ela vem para ajudar, ela vem para contribuir, mas você não vai ser o professor, né? E tem um pouquinho, realmente, um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de colaboração com esses professores, que não tem sido fácil. Os professores também, criar uma rede de apoio entre si é muito importante, ajudar os colegas que têm dificuldade, procurar a coordenação, procurar a escola para que vocês tenham voz, para que vocês possam encontrar ali um momento de partilha para encontrar soluções juntos. É uma construção coletiva. Não pode vir uma coisa pensante, dizer faça isso dessa forma, se não escuta o professor antes, que é ele que está vivenciando aquele momento, é ele que tem como avaliar esse contexto. Exato, e aí cada um tem o seu jeito de fazer essa avaliação, né? Exato. Eu tenho presenciado, inclusive, até nos grupos de WhatsApp, né, de amigas que estão tendo essa dificuldade com os filhos em casa, mas eu fico super feliz de ver que elas ficam tentando exatamente organizar o tempo durante o dia para poder dedicar um tempinho para acompanhar o filho naquela hora que ele vai precisar diante do computador, né? Porque é uma dificuldade mesmo para a criança, muda tudo. E imagina para mães, né, que tem aí 3 filhos com faixa etárias diferentes, com segmentos diferentes, tem que dar conta de tudo isso, aí triplica a dificuldade, né? Mas é uma dificuldade que a gente tem que pensar nessa superação, né? Para não ser mais um momento aí estressor, né? Nesse nosso ambiente para a gente, para todo mundo, sim. Winnie, eu sei que a gente prometeu de te deixar livre um pouquinho antes das 8, porque você tem um atendimento importante, mas a gente podia puxar mais um comentáriozinho aqui, que a gente está querendo tirar tudo que pode de você. Estamos te Vamos lá. Joga para mim esse comentário, por favor. Você consegue ler, Winnie? Consigo. Que muitas crianças desenvolvem um vínculo emocional muito forte com o seu professor, né, devido a algumas dificuldades no ambiente familiar, isso é muito comum. E como manter essa motivação?
Eu acredito que seria talvez importante, eu acho que o vínculo ele vai permanecer. Eu sei que a gente fica preocupada, né, do tipo, será que quando voltar, será que o vínculo vai ter terminado? Não, o vínculo ele vai permanecer, aquele vínculo que foi realmente construído. E a sugestão que eu dou é tentar, de repente, manter um grupo, né, em alguma rede social com esses alunos, né, para manter esse vínculo, essa comunicação, claro que estabelecendo também aí uns limites de horários, porque tem alunos também que às vezes querem mandar mensagem talvez de madrugada, então também estabelecer um certo limite aí, mas esse vínculo é muito importante. E no caso de crianças menores, é fundamental esse professor manter esse vínculo com a família, com esses pais, tentando aí um ou outro se apoiar. Esse momento agora, minha gente, é de apoio, é de ajuda, é isso que os professores estão precisando, é isso que a escola, as famílias, todo mundo nesse contexto escolar, né, estão precisando. É isso aí. Então, essa é a sua mensagem final para a gente, Winnie. A mensagem final é que eu deixo é que vai dar tudo certo, vamos superar tudo isso, tá? Vamos tentar enxergar esse momento agora, não só com um olhar negativo, eu sei que é difícil para todo mundo, mas vamos tentar um olhar como um processo de aprendizagem, né? Quantas coisas será que você, como mãe, como pai, como professor, já não aprendeu de diferente em tão pouco tempo? Isso é positivo, né? Isso vai ficar ali marcado na sua trajetória pessoal, profissional, né, familiar. Então, olhar isso como uma superação, com um aspecto, com um olhar mais positivo. Para mim, então, ficou como um recadinho seu, Winnie, assim, um olhar mais carinhoso, né? Exatamente. Mais carinhoso e de apoio. Vamos nos apoiarmos e vamos nos ajudarmos. David quer falar com a gente ainda, antes da gente encerrar? Nossa, gente, é só agradecer e parabenizar aí, fantástica a explanação da professora Winnie, tá? Parabenizar também a Eita Produções pela live magnífica aqui que nós estamos presenciando, tá? Trabalho realmente muito profissional. E dizer o seguinte, né, gente, a gente está fazendo aqui uma série, né, de repente EAD, e isso tem pano para as mangas, então nós vamos ter uma sequência de lives ainda, né? Sempre dia de quarta-feira, 19 horas, vamos estar aqui conversando com vocês sobre um tema interessante relacionado à educação, né? A Mônica vai relatar aí como é que está a nossa programação. Então, um grande beijo a todos, tá? E vamos ter fé em Deus que isso tudo vai passar e vamos sair mais forte que antes. Obrigada, David. Obrigada, Winnie. Obrigada mesmo, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, de ter se disponibilizado aqui. Eu sei que você imprensou a gente no seu horário para nos atender. Nada, eu que agradeço a Mônica, ao David, parabenizar vocês pela iniciativa. Esse momento agora é muito importante, a gente compartilharmos conhecimento, refletirmos, né, sobre essas mudanças, e estarmos abertos, né, também a novas mudanças e reinvenções. Então, fico muito feliz pelo convite, podem contar comigo aí nessa parceria, que eu gosto bastante de que eu puder ajudar, o que eu puder realmente orientar, né, dar um direcionamento. Para a gente pode parecer óbvio, mas para muitas pessoas ajuda bastante. Então, gosto bastante. Obrigada mesmo pela oportunidade. Então, anota aí na sua agenda, que quarta-feira, às 19 horas, a nossa série de Repente EAD vai estar de volta, e a gente vai ter aqui o David Stephen, né, o CEO da Telesapiens. Ele vai ser o meu entrevistado direto, não vai ser só meu consultor aqui feito hoje, não. Nós vamos conversar sobre tecnologias educacionais. Muitíssimo obrigada a você que nos acompanhou, que mandou perguntas. Que pena que a gente não conseguiu responder todas, mas acompanhe a gente aí durante a semana nas redes sociais. Está inscrito aqui no canal? A gente vai soltar aqui outros vídeos, outras informações. Fiquem ligados que quarta-feira, 19 horas, a gente está de volta. E obrigada também ao pessoal da Eita Produções.